Olá pessoal, eu vou revisar um tutorial que eu fiz há poucos dias, mostrando a vocês como criar uma biblioteca aqui de objetos que vocês podem usar em projetos futuros. Seria a biblioteca de assets ou ativos, como podemos chamar. Na versão que eu demonstrei a vocês, que foi a versão 3.0, eu estava tendo uma dificuldade de criar as categorias e salvar aquelas categorias para buscá-las posteriormente junto à minha biblioteca. Então eu não consegui entender por que isso aconteceu, se foi algum defeito aqui de instalação, tendo em vista que o arquivo era um arquivo instalável e ele deu aqueles resultados negativos aí na criação das bibliotecas. Então o que foi que eu fiz? Eu entrei lá no site do Blender.org e busquei a versão experimental, que é uma versão que vai ser lançada futuramente. Então é a versão de teste. Ela não é 100% aqui confiável, mas a gente vai ter como ver o procedimento que eu não consegui gerar lá com a versão 3.1.0. Eu baixei o arquivo, ele vem numa pasta, joguei essa pasta no diretório e executei sem precisar instalar. Tá? Vamos começar. Eu já coloquei aqui alguns assets que são objetos que eu quero usar para minha coletânea. O primeiro passo, como eu disse a vocês, é criar um caminho para salvar esse arquivo aqui de assets. Então eu venho aqui em Edit, Preferences. Aqui na opção chamada File Paths, que é o caminho dos arquivos, eu vou determinar qual é a pasta que eu vou usar para salvar os meus arquivos de biblioteca. Clico no sinal de mais e aqui eu vou buscar a pasta chamada Arquivos Assets. É ela que eu vou definir para a minha necessidade. Eu vou dar um nome aqui para essa coletânea de User Library 1. Vai ser o nome da minha coletânea de assets baseado nesse arquivo que eu vou criar aqui, tá? Ele vai ser salvo nesse caminho que está aqui. Bem, agora eu vou salvar o arquivo, vou vir aqui em Save As, vou buscar a pasta lá no diretório onde ela está aqui Arquivo Assets, e aqui dentro eu vou salvar esse arquivo que eu gerei. Eu ainda não tenho os assets criados na biblioteca, apenas salvei o arquivo dentro dela. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, abrir esse painel um pouco mais para cima e vou substituí-lo pelo painel chamado Asset Browse. Vocês vão ver que ele vai criar aqui o Current File, que é o arquivo de asset gerado nesse momento aqui, em cima desse projeto. E eu tenho aqui, ó, quando clicar a setinha, o nome daquela biblioteca que eu criei, User Library 1. Quando eu clicar aqui, ele vai lá naquele diretório buscar o arquivo que vai conter todos esses elementos que estão aqui nesse projeto. Eu clico em User Library e aqui vocês vão ver que eu não tenho nada. E eu tenho a opção de criar as categorias, que eu tentei criar lá na versão 3.1 e não consegui. Aqui eu posso criar, vou botar aqui o nome de cores e vou criar uma segunda categoria, colocar o nome de objetos. Vocês podem criar quantas categorias quiserem aqui, inclusive podem criar também, ó, subcategorias em cada categoria que vocês criaram, como se fosse uma raiz. Eu só vou usar essas duas categorias para não ficar muito extenso o tutorial. E eu gostaria agora de jogar todos esses objetos aqui para dentro da minha biblioteca de assets. Então eu seleciono todos. Eu posso vir aqui na outline onde eles estão selecionados, está vendo? E vou usar o botão direito e vou usar o Merge Asset. Todos os objetos já foram colocados aqui na área. Por que vocês não estão vendo? Porque eu estou selecionando uma subcategoria que não tem ainda os objetos nela. Então clicando aqui, ó, em All, vão aparecer todos. E Unassigned, que são os não assinados, também vão aparecer aqui. Eu queria agora adicionar pelo menos duas cores, só para a gente entender aqui o processo. Então eu venho aqui em material. Como eu já tenho alguns materiais criados aqui, eu vou usar, por exemplo, essa cor amarela, vou selecioná-la e vou encostar o cursor sobre ela. Usar o botão direito, Mark Asset. Ele gerou, ó, o material aqui na minha biblioteca. Vou procurar outra cor aqui. Vou usar aqui o azul. O azul está aqui. Vou encostar o cursor sobre o material e vou Mark Asset. Lembrando a vocês que se vocês vierem aqui na outline e alterarem o nome do objeto,
aqui será alterado automaticamente. Então, tendo todos esses elementos aqui, e tendo duas categorias que eu criei para iniciar a minha biblioteca, eu posso agora, nessa versão aqui, demonstrar a vocês como é que eu jogo os objetos nas categorias. Então, seleciono com o botão esquerdo do mouse a cor amarela, o Ctrl pressionado, seleciono o azul e arrasto aqui para a categoria chamada cores. Vou selecionar todos os elementos aqui, só para simplificar, e vou jogar na categoria objetos. O que é que vai acontecer? Vocês vão notar que tanto na categoria chamada cores como objetos, existe um sinalzinho que está demarcando as duas categorias. Isso quer dizer que essas categorias ainda não foram salvas. Então, se eu tentar sair do arquivo aqui, eu não vou conseguir salvar essas categorias. Então, para salvar as categorias, eu tenho que clicar aqui nessa opção, chamada Save Asset Catalog. Quando eu clicar aqui com o botão esquerdo, observe que os sinaizinhos aqui sumiram. Então, isso quer dizer que as minhas categorias estão salvas. Então, clicando em objetos, tenho esse, clicando em cores, tenho esse, clicando em All, tenho todas. Então, basta eu salvar aqui a minha coletânea, que eu dei o nome de coleção de assets. Vejam lá em cima. Pronto, aqui eu já salvei a minha coletânea. Agora, digamos que eu queira gerar um projeto novo. Está aqui o projeto, não tenho nada aqui na área principal, mas se eu quiser utilizar aqueles assets que eu criei naquela coletânea anterior, eu posso transformar esse painel aqui em Asset Browser. Ele está com um projeto novo. Então, se eu quiser gerar assets a partir desse projeto, vai ser uma nova biblioteca. Então, eu vou buscar a biblioteca antiga, chamada User Library 1. E aqui vão aparecer todos os objetos e suas categorias, o que não estava acontecendo lá na versão 3.0. Eu quero demonstrar só uma coisinha para vocês. Quando eu vou lá na opção da pasta, Preference, por exemplo, e abro aqui a pasta do caminho, eu noto que existe aqui dois arquivos de textos. Esses arquivos de textos são arquivos que identificam o caminho para a gente poder ter as categorias. Na versão 3.0 eu não estava conseguindo gerar esse arquivo de texto, salvando lá na pasta onde eu colocava a minha coletânea. Por isso que eu não estava conseguindo ter as categorias. Nessa versão 3.2, mesmo sendo experimental, ela está me permitindo eu fazer esse procedimento. Então a dúvida fica retirada aí sobre o processo, e aqui vocês podem criar suas coletâneas à vontade. Caso vocês tenham algum problema com a versão 3.0 para criar as suas coleções, vocês usem essa versão experimental para quebrar o galho. Até o próximo tutorial.